Agradecemos ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite, com o objetivo de compartilhar da Sua palavra com os irmãos para a edificação de nossas vidas e com os nossos amigos, convidados que estão aqui e ainda não têm essa mesma esperança que nós temos na pessoa de Cristo Jesus através de Sua palavra. O Senhor, quando nos convida a reunirmos num momento como esse, diante da Sua palavra, é sinal que Ele tem algo para nos oferecer. Eis que a Bíblia diz que a Sua palavra não volta vazia para Ele, né? Antes, ela produz o efeito desejado. E eu ouvia muito quando criança e adolescente, os irmãos subirem aqui no púlpito e falar sobre isso, né? E eu ficava, assim, pensativo, né? Será que atingiu o objetivo desejado? Será que é a minha pessoa? Será que é o meu coração? E aquilo ajudou muito na minha conversão, porque é um pensamento que era demonstrado com Deus, né, através do Espírito, e o processo é esse mesmo, né? Nós convertemos a partir do ouvir da palavra, e o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós pedimos ao Senhor, né, e Ele sabe, conhece o coração de todos os que estão aqui, e que bom seria, né, se o objetivo final dessa palavra fosse atendido pelo coração de todos os que estão aqui. Uns para aconchego espiritual, né? Outros para alegria espiritual, outro para incentivo à luz da palavra, outros para mudança de vida, outros para conversão pelo poder do Espírito do Senhor. Nós estudamos na parte da manhã a lição da escola dominical, que durante toda essa semana vem tratando de uma questão importante na vida de um homem, Saulo de Tarso, que teve, a partir da sua conversão, o seu nome modificado para Paulo, né? E o destaque era de perseguidor a discípulo do Senhor, né? A servo do Senhor. E nós conhecemos bem a história desse homem. No meio de toda essa história tem algo que nos chama a atenção, né? Quando no versículo 58 de Atos, capítulo 7, diz o seguinte: Atos 7, 58. E expulsando-o da cidade, referindo-se a Estevão, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Eu queria destacar aqui essa expressão, aos pés de Saulo. Estevão, um servo fiel ao Senhor, um crente dedicado à igreja que acabara de ser formada, um homem destemido diante das perseguições que estavam acontecendo ali naquele lugar, e inclusive por parte do perseguidor Saulo de Tarso, foi morto, apedrejado. E as vestes de Estevão foram depositadas aos pés
de Saulo de Tarso, o perseguidor. E eu faço assim uma imagem dessa cena do Saulo de Tarso em pé, porque não poderia ser de outra forma, né? Sobre os seus pés, e o corpo de Estevão ali bem próximo, sendo apedrejado, e depois que tudo aquilo foi consumado, pegaram as suas vestes e colocaram como que, olha, aqui está o triunfo, aqui está a vitória. Esses homens que de um tempo para cá estão revolucionando Jerusalém, pregando heresias, entre aspas, né? Esses homens blasfemos que estão revolucionando a cidade terão este fim que Estevão acaba de ter, sendo morto. E nós entregamos a você, Saulo de Tarso, as vestes de Estevão, como que um triunfo da morte desse homem. Mas muito mais do que isso, como um fracasso do Evangelho de Cristo Jesus, que foi instaurado nesse momento. Lá no capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, olha só, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te. Aqui atrás falou que ele caiu por terra. E aqui na frente está falando: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ele estava em pé. E olha o pé aí. Ele estava erguido. Ele estava sob domínio de todo o poder. Quando nós estamos nesta posição que eu estou aqui, sobre os nossos pés, nós estamos demonstrando quase sempre estabilidade. Os pés nos dão estabilidade. E a estabilidade produz segurança para as nossas vidas. Creio que todos aqui estamos fisicamente perfeitos nesse aspecto. Mas nós conhecemos muitas outras pessoas que hoje não têm mais possibilidade de estar sobre os seus pés. Um acidente, uma enfermidade, alguma coisa que desde o ventre da sua mãe fez nascer assim, sem
os pés, as dificuldades são maiores. As dificuldades são maiores. Os pés, então, eles frequentemente nos direciona à estabilidade. E é bom a gente sentir seguro, estável, diante das tempestades que a vida nos impõe, né? Quando nós estamos desta forma, nós nos sentimos bem. Os pés, geralmente, frequentemente, simbolizam também direção. Direção. Quando nós estamos com os nossos pés em perfeitas condições fisicamente, nós temos uma direção e nós cumprimos esse trajeto. Os pés atendem os comandos do nosso corpo e nos levam àquele lugar que nós desejamos ou que nós precisamos estar. Então, os pés simbolizam direção. E quase sempre os pés simbolizam também caminho. Caminho. Nós estamos prontos a enfrentar qualquer caminho, com a segurança, com a estabilidade, com a direção, nós conseguimos trilhar o caminho. Pode ser um caminho plano, limpo, pode ser um caminho tortuoso, pedregoso, instável, mas os nossos pés firmes, nós conseguimos chegar e atingir o objetivo desejado. Os pés têm diversos simbolismos na palavra de Deus. Se nós observarmos, por exemplo, o que está escrito em Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, nós encontramos essa expressão. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Esse versículo, essas palavras, foram ditas na ocasião em que o povo de Israel estava na iminência de conquistar a terra prometida, e sob o comando de Moisés e depois de Josué, veio esta palavra vinda do Senhor para eles: olha, a terra é essa aí. Até onde vocês conseguirem estar com vossos pés, será de vocês. No contexto daquilo que já tenho traçado por vós. Na história primitiva da sociedade era assim. Na dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, nas lutas, nas conquistas, até onde o cidadão ou o exército pisava com os seus pés, era propriedade própria, por vitória, pela força, pela violência. Era assim. Era assim. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. São palavras de bênçãos terrenas para o povo de Israel, que efetivamente aconteceram. E é por isso que eles estão lutando lá. Por essas terras que eles pisaram com seus pés, desde a ordem de Deus direcionada a Moisés, a Josué, os condutores daquele povo. O mundo não entende isso, ou não quer entender. Então, lançam pedras e lanças mesmo sobre Israel, através de palavras, através de diplomacias, entre aspas, e criticam o povo.
por tudo aquilo que tem feito em defesa do seu território, da sua terra. Mas eles plantaram os seus pés ali, naquele território, segundo a concessão de Deus, e estão defendendo com todas as forças que têm. Se nós trouxermos isso para o campo espiritual, nós vamos sentir que importância também, né, termos direção e caminho, conforme está escrito lá no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, desde os históricos salmos, vem falando para nós que é lâmpada para os nossos pés. Isto é, mostrando que, estando firmados na palavra do Senhor, estando firmados em tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos propõe, nos orienta, nos oferece, significa que estamos na luz. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O profeta Isaías já dizia lá no capítulo 52, versículo 7, também destacando este órgão importante do nosso corpo que aqui está dito de forma integral. Isaías 52, 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Boas novas nós identificamos como sendo a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, a salvação de Deus. E nós caminhamos para aqui, para esse lugar, na noite desse dia, utilizando os nossos pés, obedecendo a ordem da nossa mente, movimentando todo o nosso corpo. E caminhamos até aqui para mostrar para você, prezado ouvinte da palavra, as boas novas de salvação na pessoa de Cristo Jesus. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. A paz tão desejada por todos nós. A paz tão desejada pela humanidade. Não há quem você pergunte e esteja em sã consciência se quer viver em paz, se quer a paz, que tal refute esta oferenda. Não. Todos nós pensamos que é importante a paz. E em se tratando de paz espiritual, nos remete à pessoa de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, que é o Deus da paz, que é o Deus que nos faz assentar nos bancos desse lugar aqui e em qualquer outro onde estivermos, no nosso trabalho, na escola, e estarmos em paz. Porque conhecemos a experiência de aceitar Cristo como Salvador, o Senhor da paz, o dono da paz. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia o bem, do que anuncia o bem. Como é bom fazermos o bem. Como é bom vivermos para o bem.
Como é bom termos palavra que incentiva o bem às pessoas que estão ao nosso redor. É gostoso quando nós ouvimos alguém falar de alguém, né? Fulano é do bem. É do bem. E tem aqueles também que dizem, olha, fulano é do mal. Fulano é do mal. Mas quando nós somos alvos desse adjetivo, você é do bem, nós só podemos atribuir isso à graça de Deus que está e habita em nós pelo Espírito Santo, porque nós, por nós mesmos, registra-nos a Bíblia, em função do pecado, somos portadores, na realidade, do mal. Pelos nossos delitos e pecados, registra-nos a palavra. Pelos nossos malfeitos, registra-nos a palavra. Fomos afastados de Deus, que é o Deus do bem. Mas não é isso que ele planejou para nós e, por meio de Cristo Jesus, enviou ao Calvário. E Jesus Cristo morreu para nos proporcionar sermos pessoas do bem, em face do Espírito Santo que habita em nós. E a outra expressão desse versículo 7 do capítulo 52 de Isaías: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia ou faz ouvir a salvação. Faz ouvir a salvação. A salvação deve ser o ápice da vida do homem aqui nesse mundo. Pode conquistar tudo que pensar e quiser, mas se não tiver a salvação na pessoa de Jesus Cristo, nada é. Ouvir a salvação, que significa boas novas do Evangelho, que significa paz com Deus, que significa ser do bem. E essa palavra de Isaías foi dita por esse homem, Paulo de Tarso. Como que numa demonstração de que ele entendeu que ele era homem do mal. E a partir desse momento aqui no caminho de Damasco, que ele caiu por terra, ele passou a compreender o que é ser homem do bem. Romanos capítulo 10, versículo 15, que está atrelado à palavra de Isaías em 52:7. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo dizendo isso. E isso deve impactar os nossos corações, a nossa vida, refletindo em nós mesmos o quanto nós tornamos do bem através das boas novas de salvação que nos foi pregada e a nossa vida transformada para o louvor da glória de Deus. E é dessa forma que ele fez com o apóstolo Paulo para transformá-lo de perseguidor a discípulo do Senhor, a perseguido, a um homem destemido agora para levar as boas novas, levar o evangelho, levar a salvação em todos os lugares, aos gentios e ao mundo todo, como esse evangelho chegou e atingiu a cada um de nós. Quão formosos! Eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo e falando isso. Quão formosos os pés
dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ele deve pensar, na hora que ele estava escrevendo isso, colocaram nos meus pés as vestes de Estevão, e eu consenti na morte daquele homem. E esses mesmos pés que consentiram numa essência do próprio corpo de Paulo, da sua mente, de tudo mais, ele vê essa mudança completa quando está escrito: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. E Jesus disse para ele: levanta-te e entra na cidade, que lá terá alguém te esperando para dizer o que você deve fazer. E ele fez. E a conclusão que ele chegou foi essa: quão formosos os pés dos que anunciam a paz por meio de Cristo Jesus e dos que anunciam coisas boas, que são o Evangelho de Cristo Jesus. Meu prezado, é muito simples. É simples assim. É compreender o plano de salvação por Cristo Jesus e caminhar em direção dele. Da forma como você está, com os pés sujos do pecado, com a mente poluída em função do pecado, com o coração sangrando em face da dor que o pecado provoca na vida de cada um de nós. Porque caminhando em direção a Jesus, ele transforma os nossos pés como que o nosso próprio corpo, nos dando paz, nos dando as benesses do Evangelho, nos dando a alegria da salvação, nos dando o selo do Espírito Santo e a certeza de que vale a pena andar com os pés do Salvador. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que faça dela algo vivo no seu coração. E que aquelas palavras que dissemos no início, que atinja o objetivo desejado, porque ela não volta vazia. Ainda que seja uma pessoa que for, que estiver ouvindo essa palavra ou aqui ou em casa, ela vai atingir o objetivo desejado. Então, abra o teu coração para que você seja mais um, porque um já é garantido. E isso é extraordinário na Bíblia Sagrada. Que você seja mais um. E eu também. Amém.